Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa tranqueira, essa porqueira, essa bosta aqui desse canal, que eu gosto, mas odeio. Vamos a mais um tema apocalíptico e a internet está caindo, o mundo está acabando, pessoas passando fome e muito mais, e tá todo mundo preocupado com isso. Bom, antes de mais nada, deixa o likezito, se inscreva aqui nesse canal e vamos falar sobre o monarca. A internet está sempre falando sobre o monarca, né? E eu vim trazer um videozinho que é do próprio, acho que do próprio monarca, né? Que ele criou um estúdio para ele, de podcast, que é desse aqui, que ele chama os três irmãos para conversar com ele. E nesse podcast, se não me engano, o Rodrigão fala uma verdade que muitas pessoas não falaram para ele, né? Que é a possibilidade dele estar tendo um surto. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Né? Falando desse tipo de coisa que ele anda falando. Aí eu acho que isso foi de uma hombridade espetacular do Rodrigão, porque quem realmente se preocupa com outra pessoa vai chamar ela a razão e dizer, olha, talvez esteja se passando isso, né? Você poderia pensar sobre isso e nós chegamos numa conclusão, uma coisa melhor para você, né? Então eu trouxe aqui a parte onde o Rodrigão comenta com o Monark, né? Sobre talvez o que ele esteja passando. Ele não está dizendo que o cara tenha, não é? Mas que é um que se deve investigar. Então eu vou tocar aqui para a gente poder ver mais ou menos o que o Rodrigão diz para ele. E depois vou trazer um vídeo que é do próprio dos dois, né? Do podcast Dois Irmãos. Vieram comentar sobre os bastidores. Sobre os bastidores do Monark. As conversas que tiveram por trás, né? Que a gente não sabe. Enfim, vou tocar aqui, vamos, chega de delongas, chega de falar e tá, bola pra frente. E aí, passou bastante tempo, hein? Passou bastante tempo e, tipo, eu fiquei preocupadaço com você aquele dia lá, né, mano? E... Na verdade, a última vez que a gente trocou ideia sem ser ao vivo foi aqui em São Paulo. Né? não, e a gente trocou ideia no boteco, o dia que a gente saiu pra tomar uma, Aí você deve ter ficado mais preocupado ainda naquele dia, né? As teorias da conspiração tudo doida, né? Você lembra do que rolou aquele dia? Eu lembro que a gente foi tomar... Foi lá no bar. Mas você lembra tudo que você me contou, assim, né? Assim, basicamente o Rodrigão vai fazer a introdução falando, tipo, olha, você lembra daquele papo que a gente teve, né, no boteco? Que acho que quando o cara, como o Rodrigão, começou a ficar preocupado, né, com o Monark, né? Foi quando ele começou a ter essa preocupação. E também o Rodrigão vai trazer um tema dizendo que pronto, ele tem dentro de casa uma pessoa que tem esquizofrenia, né, que é a mãe dele. E isso é um assunto que toca bastante, né, nele, porque é um assunto íntimo dele, né? Ele tem uma pessoa que sofre disso. E, cara, é complicado, não é? Toca em feridas do cara, não é? Enfim, vamos voltar aqui. Eu lembro algumas coisas, dos sinais que a gente falou, das mulheres trans, que é uma coisa que eu tô falando aqui ao vivo também, já falei pra caramba, né? Mas você não tinha falado ainda, assim, daquela forma pras pessoas ainda, né? Não, quando eu tava chifre, conversando assim, com você. Eu acho que eu tenho. Às vezes não tem. Espero que não tenha, porque seria horrível se tivesse, né? Então, basicamente, o Rodrigão deu aquele link, não é? Que é, cara, será que foi a partir daí que você começou a ter esses lances meio, essas ideias meio malucas da sua cabeça, não é? Porque assim, botando em panos, o cara sofreu o que ele sofreu, né? Aquele cancelamento, aquele linchamento, que não chamo nem cancelamento, eu chamo linchamento, porque, pô, ele falou uma coisa horrenda, horrível, com certeza, eu execro completamente o que ele disse. Cara, ele pediu desculpa, tudo bem, mas lincharam o cara de uma maneira, cara, destruíram o cara. E o cara não teve que fugir para os Estados Unidos com medo, que as pessoas mandavam mensagens para ele falando que ia matar ele, que etc. O cara ficou totalmente perseguido, né? E talvez essa mania de perseguição, mania não, essa perseguição que ele teve também ajudou a ele ficar do jeito que ele está, não é? Fora também o uso de drogas, né, pessoal? Eu não sou nada contra quem usa maconha, mas acho que tem uns estudos aí provando que ela pode desencadear problemas psicológicos, né? Enfim, cada um usa o que quiser, né? Também não é por aí. Seria bem triste. Não sei. Mas tu acha que, tipo... Assim, aquele dia, cara... Aquele dia foi muito... Eu vou te contar, assim, um pouco do que rolou aquele dia. A hora que acabou a conversa no bar, né? A gente foi pra outro posto, você ficou bebendo lá um pouco, aí a gente largou em casa. E aí eu conversei com o Pedrão, com o Robertinho, falei, cara...
tô preocupado pra caralho com o Monark, assim, sabe? Eu acho que o Monark precisa de ajuda. E aí eu comecei a conversar com a galera, assim, sabe? Porque eu lembro de tudo que você me falou aquele dia. Pode crer. Eu conversei com o Júnior, conversei com o Léo, conversei com Mamãe Falei, conversei com a galera, assim, que eu acho que, de alguma forma, poderia intervir, assim, sabe? Pra te ajudar, sabe? Ah, para. A carinha dele, tipo, eu tô contente que você se preocupou comigo, é a leitura que eu faço. Tô contente que você se preocupou comigo, né? Mas também tem um pouco de vergonha, né? Desse assunto. Cara, sério, Monark, para, assim, porque foi uma coisa que eu fiquei assim, porra, velho, eu vi que ninguém queria te ajudar da forma que eu acho que é necessário, assim, sabe? Ninguém, cara, tipo, um virou e falou, não, eu tô levando o Monark pra igreja. Tô dando uma força pra ele aí, tô levando o Monark pra igreja. Ah, o Monark me falou uma coisa assim, me falou uma coisa outra, mas não... Eu acho que não tem tanta importância nem nada, tudo, né? O Mamãe Falei falou, não, cara, isso é sério e tal, mas o Monark já tem um tempo que eu não converso com ele e tal, né? Então, assim, mano, é foda, cara, é foda. Eu realmente... Eu fico preocupado com você, cara, porque... Minha mãe tem um B.O. parecido, assim, eu te contei Tá vendo o negócio da mãe dele que eu tinha comentado? que dia. Você me contou. Eu te contei Que ela tem dia. esquizofrenia, é isso? É. E assim, Mas eu te falei já também que eu não acho que ela tenha, não. você falou, Se liga nas ideias do cara, meu. Ô, Monark, não. pô, mas Cara, quando a minha mãe começou a ficar ruinzona, velho, eu achei que era uma parada espiritual, sabe? Eu achava que era essas coisas, assim, tipo... E acaba levando líderes religiosos lá em casa pra tratar ela, tudo. E tudo que ela precisava era de um médico, velho, sabe? Resolveu? Então, mano, não resolveu pelo seguinte, Não, porque... não, cara, ela melhorou demais. Melhorou? Não, Teve sim, uma melhora Robertinho. perceptível, foi visível. Assim, mas eu não entendo um pouco a pergunta do Monark. Tipo, resolveu. Dependendo do transtorno psicológico, não é questão de resolver, parou, acabou. A pessoa nunca mais vai ter aquilo na vida, não é? Dependendo do transtorno. Não é assim que funciona o Monark. Dependendo do transtorno, é tratamento pro resto da vida. Ela vai melhorar dos sintomas que ela tem, não é? Mas não é. Quando você diz resolveu, parece que quer dizer que acabou. Não, acho que não acaba, não é? Não, A Robertinho. intervenção foi válida. Mas ela não é a mesma pessoa que ela era antes, a pessoa ativa. sim, Ela mas- realmente resolveu que jeito? Ela não tá surtada mais, né? Ela consegue fazer as coisas básicas da vida dela, tomar banho, escovar os dentes, essas coisas, mas o cérebro dela derreteu, velho. Esses remédios são horríveis. Porque nem é pelo remédio, Monark, é a crise, cara. É. Toda crise que rola, assim, ela vai derretendo o seu cérebro. Entendi. A hora que você entra com o remédio, aí o remédio corta a dopamina, e aí você para de ter essas crises, esses surtos, entendeu? E aí, beleza, ela fica de boa. Então, na moral, eu acho que quanto antes a pessoa ela for diagnosticada, ela começar com um tratamento, isso é melhor pra ela, assim, Não sei, sabe? eu tenho uma opinião controversa nesse sentido. Mas, cara, você acha que eu tô com esquizofrenia? Cara, mano... Esquizofrenia você tem que ver coisa. Não necessariamente você tem que ver coisa, Monark. Você pode ter surto, você pode imaginar. Imaginar não. Eu acho que a pessoa que tem isso realmente sente que está acontecendo, não é? Não necessariamente. Claro que sim. Não O necessariamente. que é esquizofrenia, então? Tá, você tem que ter paranoia, Bom, É você um já foi perseguido pra caralho? é um dos aspectos da esquizofrenia. Paranoia, Tá. delírio Hum. e sintomas negativos na sua vida. Pra quem que não tem... Bom, você acha mesmo que eu tô com esquizofrenia? De verdade? Não, mano, eu não sou médico, assim, sabe? Eu não sou médico, nem tô aqui pra jogar essa se real, eu tiver assim. razão nesse negócio das trans? Cara, Cara, a gente sabe como que o governo mundial é satânico, né? Ou não é? Isso não O governo mundial realmente é satânico, mas acho que nem todas as mulheres são trans, cara. Eu não sou trans. Eu tenho certeza que eu não sou trans. Ô, Monark, como é que você explica isso? Como é que você explica as mulheres, então, que têm filhos, etc, né? Elas são trans também. Não tem uma dúvida. O negócio é a quantidade que isso intervém, não só na sua vida, mas de todo mundo. Enfim, esse vídeo aqui foi para dar um contexto da introdução do Rodrigão, a preocupação que ele teve, o Monark, ele dizer realmente na cara do cara, pô, cara, eu acho que você tem isso, eu acho que você deveria procurar ajuda, e também do foco dele dizer que, tipo, falou com várias pessoas, não é?
disse, olha, eu conversei com fulano, conversei com ciclano cara, ninguém realmente deu atenção. E, cara, eu acho que isso foi de uma hombridade do cara, tipo, do Rodrigão realmente dizer, cara, tô preocupado contigo, eu falei com várias pessoas e, e ninguém deu bola, pô, mas eu realmente tô preocupado com você, acho que você deveria. E chegou na cara do cara, que eu acho que isso é importantíssimo, porque as pessoas na internet falam uma por trás das outras, mesmo na nossa vida real, né? E ninguém tem, quase ninguém, não vou botar ninguém, mas quase ninguém tem realmente a hombridade de chegar na cara e dizer, olha, eu acho que é assim, assado, essa é a minha opinião e eu tô preocupada contigo, entendeu? Eu acho que nós devemos fazer isso com as pessoas que realmente nós amamos e nós nos preocupamos, cara. Não podemos ter esse medo, entendeu? Então, esse vídeo aqui foi a tradução, do mostrar como é que o Rodrigão abordou o Monark. E aí eu vou trazer agora o vídeo pra vocês, que é dos bastidores, né, do caso dos Três Irmãos, vão revelar a questão dos bastidores, o que aconteceu por trás, não é? E, bom, isso aqui é um cortezito, mais ou menos um resumão, não é? Do que da live que eles fizeram e abordaram isso e outros pra gente poder aqui reagir também. Vamos lá. Ele com o Humberto Matos. Depois do Felipe Durante, eu vi e falei assim, putz, mano, ninguém vai convencer o Monark só quer farmar nessa parada, não vale a pena. Não vale a pena. Por mais que você tenha vontade de trocar uma ideia massa com o cara, você não vai convencer o cara, velho. Não vai. Então não vale a pena fazer. Desse dia pra frente, a gente não fez mais nenhum episódio com o Monark e outra pessoa. Até o dia que nós encontramos com ele em São Paulo, que foi logo depois que ele chegou no Brasil, que ele voltou dos Estados Unidos, que a gente falou, mano, tu tá aí? Por quê? E outra coisa, assim, eu sempre vi o Monark como um cara muito sozinho. Principalmente depois que ele largou da ex dele, que ele foi pros Estados Unidos. E eu acredito que as pessoas, elas precisam de outras pessoas perto delas, sabe? O ser humano é coletivo. Eu acredito que viver sozinho, em algum momento aquilo vai fazer mal pra algum sentido na sua vida, sabe? E aí nessa preocupação, e aí que tu tá fazendo? Quer fazer alguma coisa? Até porque toda vez que chamou, ele queria fazer, né? Eu também, isso é muito palha, né, meu? Todo mundo se afastou do cara, cara. Ele já teve essa questão do cancelamento, essa questão da perseguição, tudo bem que ele falou coisas más, etc, que eu já abordei aqui, isso não vem ao caso agora, mas, pô, o cara pagou por aquilo, teve tudo cancelado, etc. Mas as pessoas, pô, também não é excluir o cara de tudo, né? Se você tem amigos, se você é amigo do cara, pô, vou tentar ajudar, vou tentar conversar com ele, pô, você fez mal, etc. Acho que você deveria se retratar, mas eu tô aqui, independente de você, entendeu? O cara não matou ninguém, ele falou uma bosta horrenda e execrável, mas o cara não matou ninguém, cara. Enfim, acho que tem que ter apoio, pô. Todos nós precisamos de apoio em algum momento na nossa vida, não é? Porque às vezes se você não quer, você fala, não quero, e aí ninguém fica te enchendo o saco. Mas você chama uma vez, o cara quer fazer. Você chama duas vezes, o cara quer fazer. Você chama três, chama quatro, sempre o cara tá junto com você. Então, ó, o cara tá querendo ficar perto de alguém, o cara tá precisando de amigo, o cara tá precisando de gente. Então vamos chamar. E aí a gente chamou ele pra trocar ideia aquele dia lá em São Paulo. Tá vendo? Isso daí é aquela conversa que ele teve nesse vídeo aqui, que quando ele foi lá no podcast que nós acabamos de ver, não é? Que ele falou na cara do Monark, pô, você lembra quando a gente foi sair, naquele que a gente foi beber uma cervejinha, ou sei lá o que, fomos lá no bar, e você me disse aquilo? Então o cara tá falando a verdade, porque ele voltou com o assunto, o mesmo assunto e a mesma conversa. Tá impecável. Zé, senta ali, Pra quem disser que isso aí é tudo armado, pô, o cara tá falando a mesma versão, meu. Dá pra ver que é verdade. filho. Senta ali, tá? E a gente pegou e chamou ele pra trocar ideia aqui em São Paulo. A gente foi pro bar, tomou. E naquela conversa, o Monark expôs todas as loucuras dele. Uma quantidade até maior do que a galera da internet sabe. Porque a gente ficou conversando 4, 5 horas com ele. Só dando linha. Fala mais, fala mais, fala mais, fala mais, fala mais. E ele foi falando tudo. Acabou a conversa. Eu, você e o Pedro, a gente ficou extremamente preocupado. E sem acordar, sem combinar nada, a gente entendia que não era pra ficar explanando o cara na internet falando sobre isso. Né? Não é isso que o Monark precisa. Tá vendo? Esse aqui que é um amigo, meu. Esse aqui é um cara amigo.
Ele não tá preocupado só com likes, com etc, não. Que também é importante pro canal dele. Mas se ele fosse mesmo um filho da puta, ele tinha aproveitado que o cara saiu, tomou uns gorozitos, abriu a verdade, falou tudo que tinha que falar, ele tinha explanado o cara, já tinha fudido mais o cara. Não, pô, realmente se preocupou com o cara. O Monark não precisa que isso seja jogado na internet escancarado. Mas eu fiquei muito mais preocupado. A hora que o cara, num bar, vira pra mim e fala, ó, essa cicatriz aqui é um chip na cabeça. Lembrando que eu tô falando tudo de coisas que ele já falou na internet. Então, acho que não é problema pra nós falar sobre isso agora, né? Porque ele mesmo já falou sozinho. A gente não tá... Ó, tem um chip na cabeça. Ó, minha ex é trans. Ó, eu não sou filho do meu pai. Ó, aconteceu isso aqui. Meu braço mexe sozinho. Os caras estavam me perseguindo. Os caras eu acho que eu vivo no show de Truman. As pessoas ficam interagindo com a minha vida. Tudo isso que ele tá dizendo aí que supostamente são sintomas da esquizofrenia, tá bem? Ele tá linkando questões da perseguição, tipo, imaginar coisas, achar que implantaram coisas nele, entendeu? Isso tudo que o Rodrigão tá trazendo aí são sintomas, né? São supostamente sintomas. Então, por isso que ele tá dizendo que ele tá preocupado, etc. Pra ver o que eu faço. Porque eu tô dentro de um reality show. Tá todo mundo me olhando. Mano, a hora que você troca essa ideia, você fala assim... Não, isso não tá normal, não tá normal. Eu ainda consigo laudar o cara? Óbvio que não. Não sou médico, não sou psiquiatra, não sou capacitado pra isso. Nem eu, nem o Robertinho, nem o Pedro, a gente não consegue laudar o cara. E nem um psiquiatra estivesse conversando com ele uma única vez. O psiquiatra teria que realmente fazer toda uma sessão de atendimentos ali pra ter um diagnóstico, pra ver qual era o problema do Monark. Só que nesse dia, eu conversei com algumas pessoas próximas a ele. Né? Conversei com o Júnior, do Redcast, que ele tava indo direto. Virei pra ele e falei, mano, na moral, eu acho que o Monark não tem que cair em podcast, velho. Eu acho que ele tá precisando de ajuda. Se liga no que o cara fez, velho. Pô, Rodrigão, você é um cara top, massa. Falou com o outro cara do podcast, que é o Shed, né? O Júnior Shed. Pô, eu acho que ele não devia trazer o cara pra vir falar mais em podcast. Pô, tem que dar um tempo, entendeu? Acho que ele não tá legal. Pô, acho que é de uma hombridade, meu. Sensacional. Comenta aí o que você acha que o Rodrigão fez, se é bom, se é ruim, se você acha que se é isso mesmo, se o Monark tá tendo surtos esquizofrênicos ou não. Quero saber a sua opinião também. Eu acho que ele não tá pleno dos pensamentos, uma hora ele vai falar uma merda, os caras vão ferrar mais ainda com ele, e ele não pode se expor a isso, ele precisa realmente de ajuda. Você tá próximo do cara, vamos tentar ajudar o cara? Vamos tentar fazer alguma coisa? Aí o Júnior, mano, não, mas ele tá bem, conversei com ele, né, falei com ele, ele vai... Se liga na linguagem corporal do Robertinho, Robertinho incrédulo, tipo, pô, cara, o Rodrigão falou isso e o cara, tipo, falando que não, pô, cara, isso é uma sacanagem tremenda, tipo, meu Deus, podia ter ajudado o cara, né? Vou levar ele pra A linguagem corporal dele, tipo, fazendo não com a cabeça, tipo... igreja, ele falou que vai parar de beber também, Ah, lá, ele tá lá. bem... E continuou levando o Monark no... Cara, realmente, cara... Ele é muito expressivo, meu. Muito expressivo, meu. Tipo, não, pô, sacanagem que ele fez mesmo com o cara. Foi uma sacanagem do caralho que ele fez com o cara mesmo, né? Meu Deus. Podia ter ajudado o cara naquela época e continuou chamando o cara por... Ajuda o Shed, pelo amor de Deus. No podcast, vários podcasts. Aí eu conversei com... Falei, não é isso, né? O Monark precisa de outra coisa. Conversei com o Andy Léo. Aí, por que você conversou com essas pessoas? Porque eram as pessoas que estavam entre nós ali. Eram as pessoas em comum. Eram as pessoas que eu conhecia, que conheciam o Monark também. Andy Léo, você é amigo do Monark há muito tempo. O Monark tá assim, assim, assim. Eu vi falando isso, mas é brincadeira dele. Isso é brincadeira. Ele não tá falando sério. Como assim, Léo? Ele fala isso o tempo todo. Ele fala isso na sua... Não, mas é brincadeira dele. Não, mas eu acho que não é um bagulho pra ficar brincando na internet. A não ser que seja personagem, né? Vocês acham que o Monark tá fazendo personagem nisso aí, pessoal? Humberto Matos, acho que tá achando, não é? Humbertinho. Agora, não sei mais quem, talvez, acho que eu vi que acho que o Monark tá ensinando, não sei. O Robertinho não, mas o Humbertinho sim, não é? Não sei. Vamos lá ver. Ele não tá falando sério. Mas eu vou conversar com ele. Beleza. E nada adiantou. Conversei com mamãe e falei, Arthur, ó, isso aqui tá acontecendo. O mamãe falei falou assim, mano, por que eu conversei com o Arthur?
Porque o Arthur já teve amigos que tirou a própria vida. E é uma Porra, pesadão. bandeira forte que o Arthur carrega. O Arthur, ele tá disposto a ajudar qualquer pessoa que tá com depressão se for trocar uma ideia com ele. Eu sei disso. Você pode não concordar em nada que o Arthur fala. Nada. Mas eu sei dessa bandeira que o Arthur carrega. E aí eu fui falar com ele por conta disso. Ô, Arthur, o Monark tá assim, assim, assim. Aí o Arthur virou e falou assim, cara, o Monark não conversa comigo. Mas se tá assim mesmo, eu acho que é importante tentar falar com alguém da família dele, com o pai dele, com a Se isso foi sensato, mamãe falei, hein? Pô, você tem que chegar então na família do cara, não é? Que é a pessoa, eles são os mais próximos, supostamente são os mais próximos dele, não é? mãe dele, tentar procurar um médico. Mas eu não consigo fazer isso porque o Monark ele não conversa mais comigo. Foi quando eu fui trocar ideia com o Coca, o Mano Coca, que trabalhou com o Monark anos. Se liga, o Rodrigão ficou tão preocupado, né? Porque ele tem isso na família dele. Que ele foi atrás de várias pessoas pra tentar ajudar o cara. Morou quase que na casa do Monark. O Monark foi para os Estados Unidos e continuou operando aqui pro Monark. Né? Segurou algumas buchas quando teve o processo. O Mano Coca, que inclusive não tá mais com o Monark. Ô Coca, aconteceu isso, isso, isso e isso. O Coca virou e falou assim, cara do céu, você tá brincando. Sério, sério, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo faz sentido pra mim agora. Tudo faz sentido pra mim agora. Eu realmente conheci uma menina assim, que ficava com o Monark, tinha me falado isso aqui, tá ligando esse ponto com esse aqui. Agora eu tô entendendo por que o Monark não conversa comigo. Tudo faz sentido agora. Falei, então vamos levar o pai dele lá? Vamos conversar com o pai dele e com a mãe dele pra ajudar o cara? O Coca virou e falou assim, cara, eu converso com o pai do Monark, eu converso com a mãe do Monark, mas eles não conseguem conversar com o Monark. Pô, então o cara se afastou até dos pais? Mas isso foi, será pelo quê? Pela perseguição? Nem o pai nem a mãe conseguem conversar com eles. Eles querem ajudar o Monark, mas nem o pai nem a mãe conseguem ajudar eles. Uma situação dessa, hipoteticamente. Vamos botar uma pessoa aqui que esteja passando por isso sem ser um monarca. Como é que você ajuda uma pessoa dessa? Porque os amigos não conseguem fazer com que o cara veja a realidade, não é? Porque ele já tá tendo surtos e etc. E os pais não têm acesso ao cara. Como é que você ajuda uma pessoa dessa? Pô? Você tem que fazer o quê? Internação compulsória? Tem que pegar o cara e levar ele para uma clínica? Sem ele querer? Não sei, não faço ideia. Como que vocês sabem aí? Alguém aí entendido que esteja assistindo isso? Comenta aí pra gente poder ficar... Pra saber, né, o que tem que se fazer. Inclusive, teve uma época, antes de montar o podcast agora, Rodrigão quebrando tudo. Ele... que ele nem sabia onde que o Monark tava morando. Acho que o único que sabia onde o Monark tava morando era o Júnior. Ele ligava pro Monark e falava assim, onde você tá? Ele não mandava mensagem, ele não respondia. O pai e a mãe não conseguiam ajudar ele. E isso, que a mãe do Monark foi lá nos Estados Unidos, quando ele voltou pra cá, que ficou com os gatos dele lá, e ela chegou, assim que ela chegou, ele veio embora. Porque tava surtado. Ele não aguentava ficar lá. Não aguentava ficar lá. E aí, como não conseguia falar nem com a mãe nem com o pai, eu procurei um psiquiatra, que é amigo nosso, que é o Dr. Fernando Fernandes. Se liga na escalada do Rodrigão. O cara falou com o Monark, ficou preocupado. Depois falou com os amigos próximos. Depois falou com o cara que trabalhava com ele, morava com ele. Depois o cara que falou com os pais não conseguiam acesso com o cara. E aí ele, mais preocupado que não conseguiu falar com essa galera aqui toda, foi atrás de um psiquiatra. Fernando Fernandes, falei com ele, doutor, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. O doutor falou, ó, Rodrigo, o que você tá falando, não dá pra ir lá e fazer uma intervenção imediata, pegar o cara, trazer o cara amarrado, não é possível, não pode fazer isso. Mas claramente ele precisa de ajuda. Claramente ele precisa ser atendido. Um médico falando que claramente o cara precisa de ajuda. É impressionante. E muita gente dizendo que o cara tá fingindo. E pelo que você tá falando, pode sim ser um quadro de esquizofrenia.
E por que que isso me pegou, cara? Porque minha mãe tem esquizofrenia, velho. Minha mãe tem. E eu não consegui fazer porra nenhuma por... É um assunto muito sensível pro Rodrigão, né? Olha a carinha dele. Dá pra ver que é uma coisa que machuca mesmo ele, pô. Machuca, né? É difícil. ajudar minha mãe, velho. Porque quando a minha mãe começou a dar sinais de esquizofrenia, todo mundo aqui em casa achava que era a porra de um espírito, velho. Isso até 4 anos atrás, todo mundo achava que era a merda de um espírito que tava incomodando ela, tava perseguindo ela. E a gente levava líder espiritual lá em casa, levava padre, levava cara espírita, levava pastor, eles benziam a casa. Eles chegavam na casa e falavam, nossa, a energia aqui nessa casa tá muito carregada, não consegui entrar. Muito palha, não é? Eu não sou contra a religião, não. Acho que ela é importantíssima para a sociedade. Mas acho que tem que vincular duas coisas, pô. Um tratamento religioso e um tratamento médico. Uma coisa está para complementar a outra. Nossa, tem algo muito maligno aqui, eu não consigo fazer nada. E todo mundo achava que era um espírito que tava lá, velho. E a minha mãe ficou fechada durante anos nessa casa, teve várias crises, e hoje que ela tem um tratamento de um psiquiatra, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa de quando ela começou. Os sintomas dela. Ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Era uma mulher atleta, professora, lia vários livros, tocava instrumentos musicais, uma pessoa super ativa. Hoje, mal, ela fala que quer escovar os dentes, que quer ir pra cama, que tá com fome, que vai tomar banho, não consegue completar uma frase, sempre palavras curtas. É a comunicação dela hoje. O cérebro dela derreteu. E não sou eu que tô falando, o Dr. Fernando Fernandes fala. O problema da esquizofrenia são as crises quando você não tá diagnosticado. Porque essas crises, elas derretem o seu cérebro. Você precisa tomar um antipsicótico, que é o antipsicótico que vai bloquear a dopamina na sua cabeça, para que você possa viver bem, viver tranquilo, e acabar com essas paranoias. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Monark tem várias paranoias. Não é normal a pessoa achar que ela tem um chip implantado na cabeça desde os 3 anos. É verdade, pessoal. Isso é muito verdade o que ele tá dizendo aí. Não é normal a pessoa achar que ela não é filha do pai dela, que ela é filha do avô, porque tem uma Não, isso também explica o porquê que ele não quer falar com os pais, mas... conspiração, que trocou o cara na maternidade. Não é normal o cara achar que ele foi casado com uma trans porque uma elite global não quer que ele tenha filhos. E outras coisas mais que ele já falou por aí. Não é normal o cara achar que ele tá no show de Truman e toda hora tem alguém querendo interagir com ele, mandando mensagem pelo TikTok, pelo Instagram, mandando comida apimentada. Às vezes nem mandou essa porra da comida apimentada, velho. Às vezes nem mandou. Às vezes isso daí é uma alucinação, que é outro quadro da esquizofrenia. No dia lá ele falou pra gente, cara, eu tava numa festa lá perto do edifício Martinelli, um cara tacou a garrafa na minha cabeça, eu só lembro de eu estar em cima do cara, com a mão pra dar um murro na cara dele, e aí depois foi outro flash, onde eu já tava em pé já, mano, cara, a probabilidade disso não ter acontecido é enorme. É enorme, Robertinho. Porque se você brigar em qualquer bar do Brasil lá em São Paulo, rapidinho sua imagem tá na internet. É verdade, cara. Hoje em dia todo mundo tem isso aqui, ó. Tá na tua mão. Tu faz uma live, você coloca isso aqui já na internet direto. 2 cliques. Tuc, tuc, tuc. Live. Online. Todo mundo vê. Ainda mais o Monark é conhecido, pô. O Monark é conhecido. Você acha que se o Monark desse um soco na cara de um cara, em cima dele, na rua, já não tava na internet? Pensa aí um bocadinho. O que vocês acham? Velho. Várias pessoas vão filmar. Ah lá, o que eu falei. E a hora que o cara compartilhar uma briga, uma pessoa vai olhar e falar assim, pô, mas isso aqui além de ser uma briga, é uma briga do Monark. Também o que eu disse. É o Monark em cima de uma pessoa tentando... Cadê esse vídeo, cara? Não tem. Porque isso não aconteceu, mas... Foi, não tem como isso ter acontecido. Hoje em dia na internet, se isso tivesse acontecido, já tava aí, pô. Ele acredita que isso aconteceu.
E eu não duvido nada que isso não seja uma alucinação da cabeça dele. E pra ser considerado esquizofrenia, além de paranoia, de alucinação, você tem que ter sintomas negativos na sua vida, velho. E isso não é um sintoma negativo, um cara que não consegue se relacionar com ninguém? E isso não tá impactando negativamente na sua vida? Você cortar a relação com a sua família, isso não impacta negativamente na sua vida? Você se afastar do seu melhor amigo, que era o Coca, porque acha que o Coca é um cara da CIA que fica investigando ele? Isso não tá impactando negativamente na sua vida? O fato de você parar de comer e achar que você tá com diabetes? Não, tô com diabetes. O cara tá comendo jejum de 24 horas. Come uma vez por dia, quando come só come carne. É óbvio que você vai emagrecer. Você não tá Mas qual que é a teoria do Monark de estar com diabetes? Qual que é essa teoria aí? Tá? Agora eu fiquei curioso. com diabetes. Você vai emagrecer por conta do regime que você tá tendo, velho. Não, eu tô com diabetes mesmo, tal. Você fez exame? Não fiz. Como é que você sabe que tá com diabetes? Você não faz exame. Eu tô rindo, mas é preocupante. Esse cara não tá paranoico, esse cara não tá alucinando, esse cara não tá... Como assim? Como que não? Enfim, cara. Então, o que é um ponto aqui que me dói ainda mais? Pronto, Robertinho, vem. Fala aí, Roberto. Há uns 4, 5 anos atrás, eu conheci o Monark, que é um cara que queria ajudar as pessoas, que foi o que eu comecei falando, sabe? Muita gente se inspirou nele. E agora, um tempo depois, lá em São Paulo, quando a gente senta pra trocar ideia com um cara que eu conheci aqui dos mais humildes, que tinha uma mulher, morava com ela, enfim. Totalmente perdido, sabe? Sem rumo, sem norte, vivendo num mundo de conspiração extremamente pesado. Um mundo onde ele é uma marionete e todo mundo conspira contra ele. Inclusive, às vezes, o Cabeleira está sendo utilizado sem saber, eu estou sendo utilizado sem saber para fazer com que certas ações aconteçam, sabe? É um mundo de perseguição onde ele está sendo perseguido, caçado e observado como uma cobaia dentro de uma experiência macabra, né? Ele vive esse mundo hoje e de verdade, a gente fez um podcast com ele. Ele ainda é um cara que tem uma boa sacada, ele é inteligente, ele não é um cara bobo, enfim. E ele percebeu, o Cabeleira foi lá, eu acho que valeu demais. O Cabeleira falou assim, cara, eu não sei se eu vou lá, se eu troco essa ideia com ele, mas eu acho que tinha que ir. O Cabeleira é um cara que gosta das pessoas, que é responsável e que se o podcast com o Monark foi bom ou não, isso não tem interesse nenhum pra ele. O interesse dele é que ele foi lá e de alguma forma ele falou pro Monark o que ele achava. Cara, eu acho que você precisa de ajuda, eu acho que você precisa ir no médico, eu acho que o que você tá falando não tá certo. E não é a minha opinião sobre o que é certo ou errado. É sobre a forma que você tá tendo as percepções, sabe? Você tem que procurar alguma... Isso que é um amigo, pô. Isso aí que é um brother, pô. O cara que gosta de você, entendeu? Foi lá na sua casa, independente de podcast, caralho nenhum, vai falar, ó, meu amigo, tá acontecendo isso, eu acho que isso não é normal, acho que isso tá te fazendo mal, e você tem que procurar uma ajuda, pô. uma ajuda profissional. E o Cabeleira falou isso pra ele lá. Eu concordo com o Cabeleira, sabe? Nesse ponto, falei, cara, mesmo se foi bom ou não, o fato de você ter tido a coragem de ir lá e falar pra ele o que você É isso, teve uma coragem, teve uma hombridade, meu. Chegar na cara do cara e falar, olha, tô achando isso. precisava de falar, como pessoa, como amigo, como conhecido, acho que já valeu muito, né? Um outro ponto é, o Cabeleira fez o que podia, eu tenho certeza que outras pessoas já tentaram falar com ele, mas o determinante é que eu que não sou tão intenso nas reações, me vi também por várias vezes muito preocupado, sabe? Com o que o Monark vem pensando, com o que ele acha que é a realidade do mundo. E de verdade eu acho que ele precisa de uma ajuda profissional, sabe? De um medicamento, ou de um médico, ou de uma intervenção, se for isso, o caminho, sabe? E não é porque ele quer fazer um mal, é porque ele tá vivendo um mundo tão ruim, tão angustiante, e que pra ele é um mundo real, quando não é, que ninguém merece viver nesse mundo. É isso, meu. Imagina, você viver num mundo desse. Acho que não sei, acho que nem pros nossos inimigos. Se bem que nossos inimigos, né, dependendo do inimigo, do desgraçado que for, tem que tomar no cu, meu. E a galera tá falando aqui, pô, mas ele foi no médico, né? Não, ele não foi. Não vai. Ele se recusa a ir no médico. Claro que ele se recusa. Ele acha que ele tá no show de Truman, pô. Todo mundo é mentiroso. Você acha que ele vai? Ele não vai, não. Por isso que eu perguntei aqui. Como é que faz com um bagulho desse? Como é que você faz com uma situação dessa? O que você faz numa situação dessa? Que o cara acha que tudo tá perseguição, todo mundo tá mentindo pra ele. Ele vai achar que o médico tá mentindo. Ninguém quer saber. É perseguição, todo mundo quer o mal dele, não sei. Ele se recusa a ir no médico.
Vai na porra do médico então, ué. Se você não tem problema nenhum, vai na porra do médico lá. Só que até isso ele acredita que se ele for no médico, tem um projeto, que é isso que o projeto quer, colocar ele como louco e fuder com o cara, velho. É isso, ele também vai achar que vocês também fazem parte disso, né? Ah, fez da cabeça dos caras, pros caras virem falar comigo e me fuder, pô. Pra me internar e eu viver internado. É isso que eles querem, me prender, ou sei lá o quê. O que é que se passa na cabeça do cara também. Só que eu te entendo, assim, pô, o Rodrigão tá querendo pregar que o cara é louco pra fuder ele. Beleza, vai se fuder muito mais se ele não for. Se ele tiver esquizofrenia e não for. Ele vai se fuder muito mais se ele não se tratar. Igual minha mãe se fudeu. Se não se tratar, ele vai se fuder muito mais. Porque a tendência é só piorar. Se ele não fizer nada daqui uns dias, nem conversando, ele não tá mais. É questão de tempo. O cara já ficou... Gente, o cara ficou lá nos Estados Unidos, fechado lá, 2 anos lá, sem conversar com ninguém, velho. Todo mundo tentava, ó, vamos fazer um podcast online aqui, vamos fazer um podcast à distância. Ele não Acho que também isso que piorou a cabeça do cara, não é? queria conversar com ninguém. Ele não recebia ninguém na casa dele, porque a casa dele tava uma sujeira. Ele começou a mudar todo mês de Airbnb para Airbnb pra não estar no mesmo lugar. Porque ele já não dava conta mais de morar na mesma casa. Ele tava em crise lá nos Estados Unidos. E ele pode ter outra crise de novo. É só isso só, velho. Não tem ninguém querendo ferrar o cara, não tem ninguém querendo ferrar o contrato do cara. Pelo contrário, o contrato já tá assinado. O contrato só tem que ser cumprido. Só tem que ser cumprido. Se quiser, se as duas partes quiserem rever o contrato, beleza. Isso é outra discussão. Mas a questão é que se ele não se cuidar agora, daqui uns dias não consegue nem cumprir o contrato, velho. Nem isso. Ele se recusa a ir no médico, velho. Ele se recusa. Ele se recusa a falar com os parentes, ele se recusa a falar com as pessoas que conhece, se recusa a falar com Coca. É isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo. Quero muito tá errado, mas vai lá se cuidar, porra. Vai lá no médico lá, ué. Ah, mas eu não vou porque minha mãe é psicóloga. E aí? E aí? O fato da sua mãe ser psicóloga não quer dizer que você não tem nada na cabeça? Pô, mas qual que é a teoria dele, então? Que se a mãe dele é psicóloga, ele tá excludente de sofrer qualquer problema psicológico? Um cara que fumou maconha desde os 25 anos, tomou álcool mais que ninguém. Lá nos Estados Unidos, todo dia o cara mamava 2 garrafas de uísque. Meu Deus do céu. Olha o que eu falei no começo sobre a questão da marihuana e o álcool também, destrói neurônios, né? Lá, velho. Bebia pra caralho, fumava pra caralho, e aí? Será que não tem? Você que tá laudando, então. É você que tá falando que não tem nada que tá laudando, porra. Se todo mundo que tá próximo do cara tá preocupado com o cara, se os amigos dele estão preocupados com ele, pelo menos o Coca, né, que eu acho que é o único amigo que ele tem ali de verdade, que até a ex dele se afastou do cara, velho. Se os pais estão super preocupados com ele, os pais estão super preocupados com ele, e aí? É você que vai laudar, falar que o cara não tem nada? Porra, bicho. Robertinho tá neurótico, tá nervoso, mas tadinho, ele entende isso, né? Ele tem a mãe dele. Tem um exemplo em casa, não é, pô? Tem um exemplo que ele não quer que aconteça com o cara, né? Se tiver esquizofrenia, então ele não quer que aconteça. É simples. Você separou alguma coisa aí, Pedro? Eu ia falar isso agora com o Pedro aqui, pra ele dar uma... Tem alguns, assim, gente, o Pedrão separou algumas... Mano, eu do Monark eu acho que eu nem vou colocar mais, na real, assim. Você já É, falou acho que tudo que você deu, tinha né? que falar. Mas acho dos que é. três. Pessoal, acho que esse vídeo aqui foi bem sucinto do resumão, não é? Que o Rodrigão veio revelar sobre os bastidores e o Robertinho veio só apoiar o cara, não vai dizer mais o quê. Diz tudo, não é? E, cara, é complicado, é complicado. O que eu trago para uma reflexão para estudo, pessoal, é que, pô, se você tiver alguém próximo de vocês que tenha esse tipo de comportamento, pô, não deixar mais pra frente não, leva no médico, etc. E, cara, independente do que esteja acontecendo com o Monark, existe sempre uma coisa que precisa ficar acima, né, de qualquer discussão política, né, qualquer ideologia, que é a saúde mental que tem que ser tratada e responsabilizada. Que, pronto. E se ele tiver realmente apenas passando por um momento difícil, merece respeito, não é? Como todos nós merecemos respeito. Se estiver enfrentando um transtorno mental, né? Se ele estiver enfrentando, merece também tratamento, pessoal. E se for em nenhuma dessas hipóteses,
também não cabe à internet transformar isso em especulação e diagnóstico. Que nós temos muitos médicos, muitos psiquiatras, muitas pessoas entendidas por aí, não é? E talvez a maior lição que nós podemos lembrar, não é? Que pessoas públicas continuam sendo pessoas, não é? Antes de virar um meme, antes de virar uma piada, antes de virar qualquer outra coisa, não deixam de ser pessoas, assim como nós, não é? E é isso, pessoal. Tratem bem da cabeça de vocês. Se vocês usam drogas, por favor, tente maneirar com as suas drogas aí. Ai, ai, ai. Mas é sério, pessoal. Não brinquem com isso, não, porque a nossa mente é uma terra que nós nem nós mesmos conhecemos, não é, pessoal? E não devemos brincar com isso. E é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva nessa porqueira aqui, dessa bosta desse canal aqui. E um beijinho da tia Saki. E ficamos até a próxima. E é isso. Tchau, tchau.